Oi, gente. Hoje eu vim dividir aqui com você um pouquinho, refletir um pouquinho sobre essa questão, se você tem medo de envelhecer, tá? O vídeo aí pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Oi, gente, se é a primeira vez aqui no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu vim falar aqui um pouquinho com vocês sobre essa questão, né? Se você tem medo de envelhecer, né? Eu já tô beirando 60, né? Tem muita gente aí que já passou dos 50, e às vezes isso é questão, sim, para algumas pessoas, né? As estatísticas, né? Eu já falei isso uma vez no meu blog sobre isso, né? Elas mostram que cada vez mais o número avançado de idosos em todos os países, né? Consequências de avanços de várias áreas de estudos, né? Voltados para a qualidade de vida, né? E prolongamento das nossas vidas, né? Dos seres humanos. Então, há uma tendência de as pessoas viverem mais tempo hoje, né? Aqui no Brasil, a média de idade, na minha cidade é 82 anos, mas a média fica em torno de 75 anos, né? Então, isso, muitas pessoas veem todas essas questões, né? De aposentadoria, se eu aposento, se eu não aposento, o que é isso. Mas esse medo, né? Tem muita gente que tem esse medo do envelhecimento, né? Isso é algo natural da vida, né? E faz parte do processo da vida de qualquer ser humano, né? Só não envelhece, como eu digo, só não envelhece quem morre novo, né? Só que nós somos de uma geração, os novos cinquentões, sessentões aí, que veio quebrando muito. A gente veio, né, de uma luta aí para quebrar muito dos preconceitos e de derrubar muitas, vamos dizer assim, derrubar tabus, né? E eu acho que a nossa geração agora, que está chegando aí no mercado, que estamos envelhecendo, né? É uma geração que vai também ter que ter muita luta com relação a isso, né? Que os idosos de hoje não são mais os idosos que a gente conhecia, né? Eu sou aposentada, né? Já estou trabalhando ainda, né? Porque eu acho que o trabalho ele é um organizador psíquico, né? A gente estar produtivo, isso é muito importante, seja em qual área, seja nas suas escolhas, né? O que você vai fazer. E eu muitas vezes não entendia, né? Quando eu era mais nova, aquela situação assim, a melhor idade, né? A partir Vamos falar um pouquinho dessa melhor idade. E hoje eu já estou começando a sentir o que significa essa melhor idade. Eu acho que essa melhor idade, a gente pode pensar que a melhor idade é a idade que a gente está, né? E que o envelhecimento, né? Você nada mais é uma adaptação aos novos tempos, aos novos limites que muitas vezes a parte biológica nos colocam, né? Eu já sou avó, tem algumas aqui do canal que possivelmente já são, né? Que a gente às vezes percebe muito isso quando tá ali cuidando do netinho e a gente vê que tá faltando o pique, né? Eu falo que o meu neto, Pedro, até eu não sou muito lá adepta de academia, né? Mas ele me obrigou a voltar à academia e levar isso mais sério, né? Até para se adaptar, para poder curtir um pouco melhor o neto. Então, a gente, que com essa pandemia que está nos limitando tanto, né, e toda hora essa questão da morreu, a gente está tendo muitas perdas, né, porque com a idade é natural que a gente vá ter perdas, né, perdas de um pouco da saúde, perdas de mobilidade, perdas de agilidade, né, mas é com isso que a gente vai ter que lidar, né? E não que com isso a gente não possa ter uma boa qualidade de vida. Cabe a cada um ver o que é melhor para si e o que eu vou fazer com isso, né? Eu sempre digo, né? É uma delícia ser jovem, né? Em termos biológicos, né? Mas tem muita gente que está curtindo muito mais essa idade agora até do que quando era jovem, né? Porque você tem muito mais material para curtir essa nova idade, né? E
Hoje eu entendo que talvez seja a melhor idade nesse sentido. E falando em perdas, né, a gente sabe que com a idade a gente vai ter que lidar com perdas, né? Perda de amigos que se vão, perdas de parentes, né? A nossa tendência, a nossa família ter perdas, né? Dos tios que começam a ir, às vezes dos pais, né? E que, vamos dizer assim, numa questão lógica, né? Sem falar aquelas pessoas que passam pela triste situação que é perder um filho, né? Que de certa forma inverte o que seria do natural da vida, né? O Brasil, deixa eu até ler aqui algo que eu pesquisei, que o Brasil até um pouco tempo atrás, ele era considerado um país de jovens, mas atualmente já se observa uma nova realidade quando a questão do envelhecimento da população. Segundo o IBGE, né, a população idosa do Brasil, daqui a uns 20 anos, poderá ultrapassar a 30 milhões de pessoas e deverá representar 13% da população nesse período. Quando comparado às crianças, para você ter uma ideia, a proporção de idosos vem crescendo mais rapidamente. No ano de 1980, para você ter uma ideia, a cada 100 crianças havia 16 idosos. Já no ano 2000, observa-se praticamente o dobro dessa proporção. Ou seja, para cada 100 crianças, havia 30 idosos. Lembrando que a taxa de fecundidade vem diminuindo, né, reduzindo assim o número de nascimentos, enquanto a longevidade vem contribuindo para o aumento do número de idosos em nossa população. Né? No ano de 2050, segundo o IBGE, os idosos vão representar 1/5 da população mundial. Primeiramente, vale pensar que você não estará sozinho nessa situação, nessa caminhada, né? E que bom se a gente puder fazer parte dessas estatísticas, né? Não é verdade? A média de expectativa dos brasileiros, como eu já disse, né, está em torno de 75 anos. Embora muito ainda precise ser feito, né? Eu acho que a nossa geração aí está se preocupando, né? E a gente está vendo alguns avanços na questão de lidar com os idosos no Brasil, que tudo é aprendizagem, né? Até é interessante que às vezes a gente, como eu já sou aposentada, então vira e mexe a gente recebe ligações, principalmente oferecendo empréstimos, você já deve ter passado por isso também. E é interessante assim como você percebe que do outro lado parece que a pessoa está falando com algum idoso ou idosa ignorante, né? E fazendo alguns tipos de propostas indecentes. Às vezes eu gosto até de deixar a pessoa falar para ver até onde vai a cara de pau, né? Achando que quem está do outro lado é aqueles velhos que não sabem de nada, né? E quando a gente realmente não sabe, a melhor coisa é falar, né? Que olha, eu não trato disso, você tem que falar com meus filhos. Conforme a idade que você tá, a melhor saída é essa, né? Talvez, né, o fato de observar as dificuldades enfrentadas pelos velhos aqui no Brasil, né, porque a gente ainda observa falta de estrutura, né, que lhes é oferecida, a gente pode desenvolver uma visão negativa do envelhecer, né? E a nova geração que vem aumentando no país já está tendo uma nova forma de representar a velhice, de pensar a velhice, né? Eu sempre digo, olha, não é os velhos de hoje, vocês mais jovens, fiquem atentos que não são os velhinhos que você achava que era, não, né? É um pessoal que está ativo, um pessoal que está aí se reinventando o tempo inteiro, né? Com muita pulsão de vida ainda, se cuidando, né? Então, eu acho, assim, que o envelhecer, né, vai de cada um, vale a pena a gente, não é questão de ter medo, é questão de se adaptar, né? Vamos se adaptando às limitações que a vida vai dando, né? E como às vezes eu brinco, né, o idoso, ele precisa ver vida, né? Porque começa a ter muitas perdas e é interessante que às vezes eu falo assim, né, na casa de um idoso, você não pode economizar muita luz, né? A luz
né? A luz representa a vida, né? E geralmente as pessoas de mais idade é um tal de controlar a luz, né? Mas a casa tem que estar clara, as janelas têm que estar abertas, né? Tem que sair. Outra coisa, respeitar também, né? Isso para os mais jovens, respeitar os desejos dos idosos, né? Às vezes até na forma de se vestir, né? Poxa, se ela gosta, ah, mãe, mas você tá muito brega, você tá muito assim. Tá, mas a pessoa gosta disso, né? Qual o problema dela se vestir como queira, não é verdade? E aí a gente, eu acho assim que a gente pode ir pensando sobre isso, né? Outro dia, uma hora eu quero falar um pouquinho aí, quem está nesse processo também de querer se aposentar, que são decisões, parece simples na vida, mas não é bem assim, né? Talvez para um outro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso por aqui. Ainda há, né, no senso comum, uma ligação entre a velhice e a morte, né? É como se o fato de envelhecer já condenasse o idoso a estar próximo do seu fim, né? Morte, gente, é algo que pode acontecer desde o primeiro momento do nascimento, né? Você já reparou quando se recebe a notícia de morte de alguém, né? É comum as pessoas, primeiramente, perguntar, mas quantos anos tinha? Quantos anos tinha, né? E se a resposta for acima de 60 e 70 anos, é como se a aceitação da morte fosse recebida com mais naturalidade, né? Você já deve ter observado isso. Mas vale lembrar que também que a idade cronológica nem sempre pode responder à real condição de uma pessoa, né? Não é nenhuma novidade hoje em dia, a gente se depara com pessoas acima de 65 anos em condições de saúde e produtividade bem melhores que muitos jovens, né? E os fatores estão relacionados, né? São fatores multifatoriais, vamos dizer assim, envolvendo principalmente a qualidade de vida, né? Fatores regionais, né? Onde que se vivem, né? E bem como o fator socioeconômico também, né? Pesa muito nesse sentido. Mas não podemos esquecer também que as escolhas que cada um faz com a forma de lidar com a sua vida também se refletirá nessas diferenças. Penso que o fator idade atualmente já não é referência quanto a essa questão. Basta ver em nosso país o elevado número de jovens que perdem a vida precocemente, seja pela violência, acidentes de trânsitos e falta de estrutura, né, na questão de segurança mesmo. Além de todos os problemas enfrentados no nosso país, que já é de conhecimento de todos nós, né? E esse momento aí da Covid está cada dia mais provando isso pra gente, né? Às vezes a gente vê quantos idosos, né, principalmente por terem também se vacinado, estão passando aí pela Covid e infelizmente quantas pessoas jovens, né, estão partindo precocemente, né? Então, a gente se refletir bem, né, o envelhecimento, o envelhecer, a probabilidade de alguns riscos corridos por indivíduos mais novos vão sendo diminuídas, né? Já por não estarem tão expostos ao imprevistos, né, de quem está na fase de produtividade a todo vapor, né? Além de se pressupor que com a idade, a maturidade traz junto um ganho chamado sabedoria e responsabilidade, né? Quanta coisa que a gente às vezes expôs a nossa vida quando a gente era mais novo e hoje a gente já pensa, né? A gente já fazendo uma reflexão com a gente mesmo, né? Quanta coisa que você fala, meu Deus, eu saía viajar à noite, né? Todo mundo já fez essas loucuras aí quando era mais novos, né? E que foi poupado muitas vezes a própria vida, né? E há uma tendência com a maturidade de você refletir mais nas consequências, né, das suas escolhas. E isso também favorece ao envelhecimento mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Na fase de adolescência, por exemplo, né, a gente observa um grande número de situações onde os mesmos se colocam a todo momento em riscos, né? E talvez por ainda não ter a maturidade suficiente para refletir sobre as consequências possíveis de seus atos, né? Na tentativa de se comportarem como adultos que ainda não são, né? E a necessidade de serem recebidos e pertencentes a determinados grupos, os adolescentes
é uma fase da vida, por exemplo, que se expõe muito, né? Se expõe em situações reais de riscos, né? E que um adulto já mais preparado não usaria. Então, como que a gente, né, poderia pensar assim, né, em enfrentar o fato do medo de envelhecer, né? Acho que é preciso inicialmente aceitar aquilo que não está em nosso controle, né? Envelhecer é um ato natural da vida do ser humano, né? E lidar com esse fato da forma mais positiva possível, quebrando tabus que já não condizem com a atualidade, seria o primeiro passo a ser pensado, né? A partir dos 65 anos, geralmente, a forma de ver a vida já é um pouco diferente dos anos anteriores, né? Se chegou até aqui, né, é o que todo mundo quer ou espera, né, é sinal que você teve muitas habilidades suficientes, né, e já pode ser considerado um privilegiado. Agora é hora de aproveitar, né, do seu jeito, no seu ritmo e no seu tempo, aquilo que você realmente quer daqui para frente, né, para poder, quem sabe, como diz, né, o mais adaptável, a tendência é viver mais tempo, né? O idoso precisa ver, na verdade, a gente precisa ver vida na nossa frente, né? Já que está cansado de saber que tem que lidar com as perdas a todos os instantes. É comum muitas vezes, acho que a gente já passou por isso com os nossos pais também, né? Alguns filhos de idosos, né, que ainda são jovens, verem os pais, né, mais velhos como eles realmente são, né, do que realmente são. E porque os idosos de hoje são bem diferentes das gerações passadas. É preciso que os filhos perguntem a seus pais, né, o que eles querem e procurem escutá-los de verdade, e não responder por eles, né? E às vezes a gente vê esse tipo de coisa, ah, não, mas não precisa mais disso, o que que ele vai fazer com isso? Poxa, mas é o desejo da pessoa, né? Ah, por que que eu vou dar isso, comprar isso? Por que que meu pai está querendo isso? Ele não precisa? Como que ele não precisa, né? Escute o que seu pai quer, escute o que sua mãe quer, né? Os pais envelhecem sim, né? Mas eles ainda têm os seus desejos, embora sejam diferentes dos seus filhos, né? É preciso respeitar o idoso e o seu modo de envelhecer. Deixe que ele faça, que decore a sua casa do jeito que lhe agrade, né? Se às vezes, né, chega na casa do idoso, ah, isso aqui é brega, vamos tirar isso daqui, mas para ele aquele objeto às vezes tem muito valor, né? E posso trazer algumas lembranças, ou respeitar, enfim, o que o idoso quer, né? É procurar escutá-lo e ver, né? Não começar a responder antes da hora, né? Enquanto as pessoas estão com faculdades mentais funcionando, vamos dizer assim, né? Deixe ele responder por ele mesmo. Outra situação também, né? O fato de envelhecer não significa que o idoso já tenha que obrigatoriamente se instalar na casa de um dos filhos, né? Como é importante ele permanecer em sua casa. Isso lhe dá um pouco mais de autonomia. E é natural também que nessa idade alguns queiram ficar mais reclusos, né? Tem aqueles que, conforme vai passando a idade, ele, não, para mim já deu, quero ficar mais de boa, quero um conforto em casa, né? Até porque já passaram por tantas etapas que os filhos ainda estão passando, né? Quanto mais puderem manter o idoso na sua residência, no seu local, no seu convívio, né? É muito interessante. Às vezes acontece muito da pessoa ficar viúva ou viúva e os filhos apavorados, já querer tirar os pais dali, naquela pressa de achar que eles vão ficar muito sozinhos, né? Escutem, né? Dá um tempo, né? Às vezes, será que é o melhor momento mesmo para poder tirar o idoso dali, né? Ali é a história dele, é a vida dele, né? Além de também como é que vai ficar isso, né, nas suas casas e tudo mais. Então, coisas para a gente refletir, né? Algo importante também, né, embora a gente esteja limitado com a pandemia, é levar os idosos para passear, né? Ir principalmente em lugares onde se vê vida. A gente vê quando sai com idoso e num lugar legal, assim, e volta, como eles voltam mais animados para viver mesmo, né?
Não é apenas acompanhá-los em velórios, né? Porque tem que há uma tendência nesse sentido, né? Mas levar eles para lugares onde oferecem vida, para que dê aquela energia, para que queiram viver mais, se cuidar mais, né? Eu acho que também a gente tem que estar atento para isso, né? Outra coisa também, né? Não tem idade para você que já está aposentado, ou que que os filhos já saíram de casa, né? E que fica, né, naquela tristeza, porque a minha função como mãe, né, aquela fase lá dos filhos que vão embora, que é natural, os pais ficarem um pouco tristes e tudo mais, mas olhar por esse outro lado também. Agora é um momento que você pode reinventar a sua vida, né? Por que não buscar um projeto lá que você deixou para trás, voltar a estudar uma música, aprender algo, né? Quantas pessoas às vezes, eu não sei nadar, né? Eu tô com 60 anos, eu tenho medo até hoje de entrar numa piscina, mas por que não aprender a nadar aos 60, aos 50, aos 70, né? Tudo é possível, né? Talvez participar de algum grupo, né? De onde você vai fazer artesanato, grupo, quem gosta, quem é religioso, grupos de oração, né? Algo para, né, as academias e tudo mais, né? Eu acho que a gente podendo, às vezes eu brinco, né, que a gente paga plano de saúde, né? O plano, mas o Brasil parece que a gente paga mais plano de doença do que plano de saúde, né? Acho que um plano de saúde é isso, né? Você poder passear um pouco, né? Ter uma reserva para isso, poder ver vida, não poder ver só doença e farmácia e todas essas coisas, né? A gente tem que um pouco pensar também que é possível, né? Mesmo com as limitações, a gente viver a nossa velhice de uma forma que seja menos sofrida. Com o passar do tempo também a gente vai adquirindo, né, os nossos novos companheiros, vamos dizer assim, né? O óculos, né? Os remédios, os aparelhos de audição, alguns a insulina, né? Mas são todos bem-vindos, né, para colaborar com a nossa qualidade de vida, né? A partir do momento eu preciso, vamos se adaptar, né? Outro dia até a minha mãe tem diabetes, levei ela no oftalmo e ela está perdendo em função da diabetes, muitos anos tomando insulina, perdendo um pouco de vista e tudo mais. O que vai fazer com isso, né? É triste, né? Mas essa é a situação, vamos ver a verdade. E vamos se adaptar, tá enxergando, né? Não dá mais para costurar? Vamos ver o que podemos fazer com isso. Gosta de costurar, mas a limitação da vista está dificultando. Então, mas ainda está podendo ver, está podendo sair, está podendo, né? Não dá para ver muita coisa, então vamos aprender algo para escutar alguma coisa. E é isso que a gente tem que, olhando para a verdade de cada um, a gente poder ir se adaptando para que fique menos pior, né? Essas limitações que a velhice vai nos colocando. E quando a gente se propõe a sair com o idoso, a gente tem que se preparar, né? Com relação ao tempo, né? Ter paciência. É natural que a agilidade vai sendo diminuída, né? Então, para citar alguns exemplos, né? Entrar e sair de um carro, entrar num ônibus, subir uma rampa, subir e descer uma escada, andar na chuva, né? Com mais cuidado para que não se caia, né? O tombo para idoso é terrível, né? Atravessar uma rua, né? Então, quando se trata de lugares mais movimentados, principalmente, né? Pois a questão da espacialidade também começa a estar presente, né? Cada vez mais os novos idosos estão chegando à conclusão que envelhecer é tudo de bom, desde que se respeite, se adapte às suas limitações e se permita a se amar e ser amado pelos mais próximos. Caberá aos idosos também, eu acho, não se esquecer que os mais novos estão em outro momento, né? Diferente do seu. E também cabe aos idosos, nós que estamos envelhecendo, né, respeitá-los, né? Porque a gente já passou por essa fase. Até porque você
sabe que tem aquela fase de quem está criando filho, de quem, né? E há uma tendência também, às vezes, do idoso ficar um pouco egoísta. Eu acho que tem que também esquecer, pensar um pouquinho nos mais novos que estão necessariamente tendo que correr mais que você. Então, não é toda hora também que os filhos vão estar com o tempo necessário que você gostaria. E lidar com isso. Por isso que é bacana você ir procurando alguma coisa que te agrade, que goste de fazer, né? Até para não ser aquele velho chato, né? Vamos dizer assim, né? Aquele que fica querendo atrapalhar os outros, né? Então, é isso, né, gente? Eu acho que envelhecer, a gente tem que envelhecer sem medo, né? Ou ficar o tempo inteiro se vitimizando sobre a velhice ou coisa assim, né? Como é legal, já viu como é gostoso a gente estar com um idoso assim, que tá de bem com a vida? Uma delícia, você aprende muito, você escuta, você... Eu sempre tive amigas mais velhas, sempre gostei, né? Porque como a gente aprende, né, com as escutas, né, que a gente tem da vida das pessoas, né, com tantas experiências, né? Ao entender, quando a gente começa a entender que o controle desse tempo não está nas nossas mãos e que lutar contra essa realidade não lhe trará benefícios nenhum, o envelhecer permitirá que os medos diminuam e que talvez esse período da vida possa ser o melhor a ser aproveitado, apesar das limitações inerentes à idade. Enfim, gente, né? Eu acho que se pensarmos que o medo geralmente está relacionado à preocupação de algo que poderá vir a acontecer, sem contudo não ter vivenciado ainda, ter medo de envelhecer poderia se pensar que é algo que não está no seu controle. E assim ele poderá ser evitado, pois somente na medida em que enfrentamos esse medo, né, e vamos de encontro a ele, poderá verificar que esse medo é mais imaginário que real. Quanto mais enfrentamos os nossos medos, os encaramos com aquilo que é possível ser feito, ele vai ficando cada vez menor, podendo até chegar à conclusão que eram medos infundados, né? E aí? E você? Tem medo de envelhecer ou como que está lidando com isso? Tá? Era só para bater um papinho aí com vocês, né? Muito obrigado aí por ter visto o vídeo e obrigada também, né, pelas pessoas que estão se inscrevendo no canal. Eu acho que esse cantinho aqui é um canto legal pra gente aí que já passou dos 50, 60. Espero ficar um bom tempo aqui no YouTube se vocês, né, estiverem aí comigo, tá bom? Um beijão para todo mundo e até a próxima.